Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você está assistindo, mas eu quero te dizer que esse podcast de hoje não é bom não, é excelente. Sabe por quê? Porque a minha convidada de hoje, a minha irmãzinha em Cristo, Deus que me deu esse presente, meu presente. E eu gosto muito, amo de paixão essa pessoa. Essa pessoa está resgatando mulheres, tirando as mulheres da senzala improdutiva. Sabe que até algum tempo atrás mulher não podia votar? Até algum tempo atrás mulher não podia saber ler, escrever, não podia estudar. Então o homem aprendia e, se ele quisesse, dependendo da humildade dele, da arrogância dele também, ele distribuía o conteúdo para mulher. Mas aí foram passando várias mulheres guerreiras e guerreiros e foi quebrando isso, quebrando esse espaço, e hoje nós temos um espaço mais livre e a revista Forbes acaba de anunciar que o Brasil alcançou o 7º lugar no ranking. 7º lugar no ranking das mulheres empreendedoras. O Brasil está entre os 10 maiores países do mundo no empreendedorismo feminino. Eu chamei aqui a mais top que pode falar disso. O sucesso que ela deu por cima, que ela passou por cima, o sucesso que ela teve, que ela venceu, as dificuldades que ela passou. Tem tanta história que eu acho que não vai caber aqui em 1 hora de podcast. Prepara, 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 porque é muito conteúdo. Essa mulher parece uma enciclopédia. Então, a biblioteca. Então, quer dizer, é muita coisa aqui. Prepara, prepara. Então, quer dizer, hoje eu tenho a honra e o prazer de convidar a minha amiga, minha irmã em Cristo, que eu amo de paixão. Eu tenho a honra de convidar Paola para participar conosco. Olá, Paola! Olá, Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com você hoje. Muito obrigada pelo convite. E vamos bater esse papo, né? Vamos sim, vamos sim. Paula, você já me disse, oportunizou, que você já passou por algumas porradas, né, algumas pancadas. Algumas. E e recentemente eu estou atendendo alguns casos, você sabe de alguns, casos de, dificuldade de separação. Eu sou Sim. de Goiás, como você sabe, de Goiânia, e eu estou e uma dificuldade muito grande, principalmente em Goiás, eu vejo que é uma das regiões mais que tem maior essa dificuldade, sobre a dependência do marido e não aceitar a separação. Então, as pessoas o sofrimento muito grande, porque aquela questão da posse, é minha mulher. Então, quer dizer, como você tem convivido com esse esse machismo de: "É minha mulher"? Como é que é isso pra você? O que que você tem convivido, as pessoas que você tem atendido, o quanto você tem convivido com esse machismo, essa posse que é inimiga do amor? Então, o que eu converso muito, né, com as mulheres que eu atendo é que a gente primeiro parte do princípio que nada é nosso, né? A minha mãe, ela é minha mãe, mas ela não é minha, né? Eu já fui casada, era meu marido, mas não era meu, né? A gente está aqui. Então, assim, as coisas não são posses nossas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, assim, a primeira coisa que eu tento quando eu converso com as minhas mentoradas é justamente fazerem elas entenderem que não é delas, e o que a gente vive aqui, ele realmente é passageiro, e a gente tem que aproveitar, né, as oportunidades, as pessoas que chegam, né, mas não com um sentimento de prisão. E aí que vem esse machismo, né. Na verdade, muitas mulheres ficam, casadas, muitos casamentos ficam por conta de sociedade, por Sim. conta do que as pessoas vão achar, né. Tem muita gente ainda que se importa com isso, ou então pela, assim, comodidade de: "Ah, eu tenho um marido ali por trás me dando uma base, eu não tô feliz, mas eu vou empurrando com a barriga", né. Aí tem fator de crença, fator de religião, o que as pessoas vão pensar, e tudo isso entra. Tem, a religião também impacta bastante, né, porque a gente sabe que na religião, a católica, né, que foi até onde eu casei, a gente casa e é pra sempre. Uhum. É claro que ninguém casa pensando em separar, né, eu sempre falei isso. Quando eu separei, né, eu não casei pensando em separar. Mas entre viver, né, uma vida, infeliz para a sociedade, para a igreja, para qualquer pessoa, eu realmente sou do pensamento que a gente tem que fazer. Eu não vou pegar e vou viver um casamento e viver uma traição. Eu acho que é pior. Eu entendo esse ponto de vista como pior, o que muitas pessoas fazem para manter aquela relação para a sociedade, Sim. né.
E aí tem muitas pessoas realmente que são da igreja que ficam presas a isso por conta da religiosidade e Sim, muito por conta da sociedade. sim, sim. E Paula, você me falou que a sua separação foi há 6 anos atrás. Foi há 6 anos 6 atrás. anos atrás. Queria que você falasse um pouquinho pra gente aí, coloca um pouquinho sobre quais foram as maiores dores, as maiores dificuldades que você enfrentou na primeira semana. Então, minha separação, em caso do relacionamento de machismo, eu não tive esse problema, né, isso foi bom. Foi uma separação amigável, né, porque realmente viramos amigos na mesma casa. Então, Sim, assim, realmente sou muito grata a Deus por ter sido dessa forma. Porém, eu fui uma pessoa que a vida inteira eu morei com alguém. Então, eu morava com os meus pais, meu pai faleceu, eu morei com a minha mãe, e da casa da minha mãe, eu saí para um casamento. Então, assim, a pessoa que na época eu casei, eu tinha 25 anos, separei com 28. 28 anos morando com alguém. 28 anos, nunca dormi sozinha. Como é isso? E aí eu passei uma primeira semana que eu confesso que foi tenso. horrível, horrível. Eu não dormi durante uma semana. Isso. E eu não dormi mesmo, nem de cochilar. E eu chegava no trabalho, eu não tinha ainda falado que eu tinha separado, eu ainda não tinha comunicado, porque eu não tinha falado pra minha mãe, eu achava que eu tinha que falar, não é espalhar para o mundo e depois comunicar, não tinha falado. E eu comecei a chegar com olheira. E as pessoas perguntavam: "Paola, o que que tá acontecendo? Você tá com uma olheira horrível". Não tinha maquiagem que resolvia, Paola. Não tinha. Na hora de dormir, eu ouvia um barulho. Aí eu ficava: "Tem alguém na porta desse apartamento. E eu tô sozinha. E vai abrir essa porta". Aí alguém arrastava um móvel. Eu Já. achava que tinha alguma coisa acontecendo. Eram os meus fantasmas aqui Nossa. dentro, né, porque eu nunca vivi essa situação. Eu nunca pensei em viver, então também não estava preparada pra isso. Né. E aí depois dessa uma semana que eu fiquei acordada todo dia, eu lembro que eu fiz uma oração muito forte, eu rezei e falei assim: "Deus, me liberta disso, porque a partir de agora, a minha vida é essa. Sim, Eu escolhi, foi uma escolha minha também, eu escolhi. Então me ajuda a realmente passar por isso". E aí eu lembro que de início, a gente faz a oração, né, mas é claro que essa oração não é acatada de imediato, né. Mas aí exatamente no 7º dia, eu dormi. Quando eu acordei, Paulo, foi libertador. Foi uma sensação de liberdade, porque foi justamente mais um medo vencido. agora você ama dormir sozinho. O quê? Adoro, adoro, adoro. Mas assim, a sensação que eu tive Sim, quando eu acordei foi realmente essa. É mais um medo que eu venci, mais uma etapa. sim. E Paulo, me fala um pouquinho mais dessas mentoradas que você atende, essas pessoas que você atende, suas amigas e tudo mais. Quais são os fatores principais que algemam essas mulheres? Por que que elas estão presas? Estão presas aonde? A gente sabe que é na mente, né, mas assim, os medos. Medo de quê? Medo de quê? Dependência Sabe, financeira? Medo de quê? O que que você enfrenta? O que que elas te falam? O que que elas têm medo? de tudo, e aí vale pra relação e pra todos os lados, o que eu mais vejo é o medo do julgamento da sociedade pra tudo, né. A última mentorada que eu atendi, ela veio conversar comigo e era uma advogada. E assim que ela chegou, eh, não é como eu vou falar? Eh, não é falando, da roupa em si, mas a gente entende que você tem uma profissão. Hum, E toda profissão a gente tem mentalmente, a gente já imagina, a gente reflete, né, quem a gente vai encontrar. sim, E quando ela chegou, a primeira coisa que eu notei foi que ela não refletia ser uma advogada. sim, E aí ela estava muito triste, veio conversar comigo e ela veio no horário de trabalho. E eu conversei com ela, eu falei: "Se você vai num cliente, o que que o cliente a primeira coisa que ele vai pensar de você?". Ela: "Paola, eu não pensei, eu tô tão triste que eu não pensei nisso". Eu falei: "Mas você tem que pensar, porque é o seu posicionamento, né, a gente tem uma marca hum, pessoal". E aí eu fui entender o porquê hum, que ela estava daquele jeito. E aí ela me contou que ela tinha acabado de entrar numa empresa, e ela estava indo com a postura de advogada, até que ela foi julgada, porque ela acabou de chegar lá e ela estava, como ela falou mesmo, que eles falaram pra ela, se achando. E o que que ela fez? Ela se diminuiu pra caber no olhar de quem sim, trabalhava com ela. sim. E Olha aí só. é. E esse eu tô atendendo muito, muito, Paula, essa característica
crescendo muito, está desenvolvendo, e eu acredito que você deve passar um pouco por isso, porque, gente, para a Paola é fácil, né? Ela é gerente de banco, um grande banco, ela é linda, ela ganha bem, então ela não tem problema, ela não passa por dificuldade. Você enfrenta mais ou menos isso, o povo falando assim: "Ah, não, pra você é fácil. Para você é Olha, fácil, né? Você é muito bonita, você ganha bem, você é gerente de banco, você ganha bem". Então, quer dizer, você enfrenta muito isso, porque sempre a grama do vizinho é mais verde, né? Sempre sim. do outro é mais fácil, o outro não faz cocô, o outro não tem problema, o outro não tem dificuldade. Então, quer dizer, sua vida não tem problema, né, Paulo? Então, as pessoas acham que não tem. Recentemente eu encontrei uma conhecida estava passando na rua, encontrei uma conhecida de uma outra instituição que eu trabalhei, e aí ela comentou comigo: "Trabalhando em banco ainda? Uhum. Nossa, jurei que você não estava". Aí eu: "Ai, né, pelo menos então tô plena, né". Tô plena, mas não, eu enfrento também, são 14 anos de mercado financeiro, atuando com o segmento alta renda, então é um segmento que onde o meu público, ele exige muito de mim, ele exige muito conhecimento, muita atualização, ele exige muita dedicação, muita confiança, né. Então, é todo dia, né, igual todo mundo, eu tenho sim, né, os problemas e eu vou lidando com ele aos poucos, mas o que eu aprendi foi que no meio dos problemas eu sou grata a tudo que eu conquistei até aqui, a Uhum. todos os meus dias, né. Porque, todo dia não adianta, é pra vida de todo mundo, todo dia tem um problema, só que se a gente olhar quantas coisas boas tiveram durante esse dia, a gente vai ver que foi muito mais coisas boas do que o ruim, e a gente acaba às vezes focando muito no que acontece de ruim, quando a gente tem 1000 coisas pra comemorar. Uhum. Então, essa gratidão por tudo, né, pra mim é muito importante, e é o que faz parecer que eu tenho menos problemas, né. E é fantástico isso que você falou na palavra gratidão. É tão fantástico isso, porque você deve atender também, muitas pessoas que estejam sofrendo o mal do século, que é ansiedade e depressão. Então, a ansiedade está relacionada ao futuro, né, o que vai vir a Sim. acontecer. A depressão está relacionada ao passado, né, a Uhum, culpa do que aconteceu. uhum. Então, ela está sempre no passado ou no futuro, esquece de viver a gratidão do Presente. presente. Então, Perfeito. essa gratidão do presente, esse momento do presente, essa gratidão de estar no aqui, um agora e o momento, e neste momento. Então eu estou atendendo uma pessoa que estava, assim, se sentindo uma pessoa mais feia, mais suja, por estar tomando essa decisão por separar. Então, se sentindo feia, se sentindo uma mulher é linda, e bem-sucedida, e a gente está enfrentando um processo agora um pouco diferente, você deve estar acompanhando vários, né, você que é especialista nesse assunto, você deve estar acompanhando muitos casos de mulher que se torna a mãe do relacionamento. Pessoas assim? Muitas. Então, filhinho de mamãe que se posiciona com essas mulheres que são igual você, top, que vai pra frente. E essa mulher que eu tô atendendo, ela não é top não, ela é extraordinária, essa mulher que eu tô atendendo. Essa é uma pessoa maravilhosa, top, mas ela estava carregando uma culpa fora do comum, fora do comum. E ao longo desse processo dos desbloqueios que nós começamos a fazer, e chegou um determinado momento que eu falei assim: "Você tá esperando o quê para viver o agora?". "Mas como que eu vou viver o agora, se o agora eu estou cheio de sentimentos, como que meu filho vai ficar, o que que ele vai achar, o que que as pessoas vão fazer?". Eu falei assim: "Você precisa". Então, é aí que nós erramos. O ser humano, ele entende que ele tem que ter gratidão quando as coisas dão certo. Não, ele primeiro tem gratidão, depois as coisas acontecem, Sim. né. Quando a Bíblia diz assim, ó: Todas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E é interessante, porque quando eu comecei a falar para ela o seguinte: essa decisão aqui, eu coloquei o filho dela tem em torno de 10 anos de idade, e falei assim: "Vamos colocar, eu não vou usar um pseudônimo aqui, vou chamar ela de Joana. Uhum. Joana, vamos colocar a Joana A e a Joana B". Então, ela estava passando por um momento, né, sentindo culpa de tomar aquela decisão, de deixar o filho sozinho, de arcar, que vai ser uma péssima mãe, e que o filho vai ficar com o pai, e que
o pai não quer crescer, o pai tem característica de não querer desenvolver, e ela tá pra frente, tá buscando, e a gente tá Hã. vendo muito isso. Eu tô deparando muito com isso, eu tenho certeza que atende muito casos assim, Bastante. muitos casos assim. Então, o que acontece? Eu falei, a Joana, vamos pegar a Joana A. A Joana A não toma essa decisão. Ela continua sem viver o amor, a intensidade do amor. Ela empurra o casamento de qualquer jeito, que o seu filho já está vendo que é um casamento de fachada. Uhum. Você continua carregando esse casamento de fachada. Tem alguns ganhos. As pessoas vão gostar, a família dele, porque geralmente essas pessoas, os filhinhos de mamãe, a família delas, tudo gosta dele. Uhum. Né? A hora Sim. que a mulher fala em separar, fala: "Você é louca! Um marido bom desse, você nunca vai arrumar na vida. Não tem um homem tão bom desse." Aí, geralmente, é a mãe que fala, né? É como se ela falasse: "Então casa com ele, então." Fica pra você, pode ficar. Aí, aí eu falei: "Então a Joana toma essa decisão." Então ela fica no relacionamento, ela não toma essa decisão, ela não sai do relacionamento e ela empurra com a barriga isso. Vamos olhar para o seu filho daqui a 20 anos. Ele tem 10, daqui a 20 anos ele vai estar com 30. Qual o impacto que a gente vai gerar para o filho que assistiu uma mãe que não se posicionou? Uma mãe fraca, uma mãe que não se posicionou, uma mãe que carregou, a vida e que gritava dentro dela, mas mesmo assim ela não tinha coragem. Que viveu, que não soube falar não, que não soube dizer não, que não soube silenciar e viveu apenas para agradar. Aí simulei para ela e a pessoa B. A pessoa B, a Joana B, toma essa decisão. Que você já está há 3 anos, 3 ou 2 anos, que ela já está em casa separado do Nossa. marido dentro de casa. O filho já vendo isso. O filho já percebe isso. Projeta isso 20 anos. Vê uma mãe amarga, uma mãe triste, uma mãe melancólica. Vê isso, projeta isso 20 anos. Me fala dessa Joana que, que não tomou a decisão e da Joana que tomou a decisão. A Joana que foi. Porque quando ela foi, ela tomou a decisão, essa Joana que tomou a decisão, o filho ficou triste, chorou, as pessoas reclamaram, ela se sentiu culpada, se sentiu suja, se sentiu puta, se sentiu vadia, se sentiu tudo isso. Mas o tempo se passou e a governança dela, eu agi, eu tive governança. Falei, faça uma analogia para mim da primeira, a Joana A e a Joana B. Quando ela começou a fazer a analogia, ela falou assim: "Uau." Ela começou a decidir. Então, quão importante, E você que é mentora dessas mulheres, o quanto é importante ter uma mentora de relacionamentos, o quanto é importante ter uma mentora nessas horas que a pessoa não consegue tomar decisão. Quanto seria importante você ter uma mentora há 6 anos atrás, que você tomou uma decisão que você ficou dia, uma semana sem conseguir dormir. nossa, talvez se eu tivesse uma mentora naquela época, eu não teria ficado uma semana sem dormir, né. Porque eu já teria alguém que iria me esclarecer que estava tudo na minha cabeça, que era tudo uma projeção, que era tudo relacionado a uma ansiedade minha, a ansiedade do que ia ser minha vida, né. Porque eu me separei, eu não sabia como é que ia ser. Então a gente tá falando justamente do futuro, da ansiedade. Então eu não dormir também tá relacionado a isso. Então, assim, se eu tivesse uma mentora naquela época, né, pra poder me esclarecer, me puxar, né, de volta, porque é um momento que a gente sai um pouco, é normal sair um pouco, não tá errado, né, não tá errado isso. Acontece. Se eu tivesse uma mentora naquela época, teria sido mais fácil, menos dolorido. E quando você falou da tua mentorada, eu acho que, assim, por mais que pra ela, né, o impacto na vida dela seja grande, mas ela saber que ela vai impactar de forma positiva pro filho dela que vai crescer, também é muito Uhum. importante, Sim. porque não é só sobre ela. Entender que a mãe foi forte, entender que a mãe toma decisão, entender que a mãe faz, entender que a mãe tomou decisão, né. Quando você chegou aqui no podcast, eu estava, o Alexandre me apresentou, essa pessoa que apresentou para você, a gente estava conversando, e eu falando para ele o que está acontecendo neste momento que a gente grava. E neste momento agora minha filha está em Miami. A Maria Clara, ela casou agora, né, Sim, eu vi, você viu, né. linda. Não casou agora, está em Miami agora. Então, aí estava em Miami, agora está em Orlando. Nesse momento agora está em Orlando. Aí foi pra Disney, foi pra Universal, eu estava vendo ela curtindo tudo aquilo ali.
decisão sozinho, eles foram, fizeram e criaram isso. Então, isso que você acabou de falar agora, a decisão de um pai que fazia e que não esperava cair do céu, que não esperava um milagre, que não esperava, né, um Que não milagre ficava e não acomodado. ficava acomodado, isso impactou na minha filha, que o que ela ganha em um mês, ela e meu filho Uhum. também, o que ela ganha em meu filho ganha em um mês, e a gente tem que trabalhar 2 anos para ganhar o que meu filho ganha em um mês. Meu filho ganha R$ 30.000. Então, Sim. quer dizer, dentro disso, o que me orgulha, e eu estava olhando ela nos vídeos dela, porque ela é blogueira, e olhando ela nos vídeos, ela foi para lá e fazendo vídeo, fazendo e trabalhando nas marcas, desenvolvendo as marcas, eu fico vendo o que que ela faz. Eu vejo assim, cara, neste momento foram umas decisões que eu Que tomei lá você tomou lá atrás, atrás. e ela viu eu tomando essa decisão. Meu pai não é porque tá difícil que ele não vai. Sim, Me sim. lembro que os 2, né, ela sentava numa perna no aeroporto, o João Vitor sentava no outra, a Maria Clara numa perna, o João Vitor no outro. "Papai não vai não", eu falei: "Eu vou". "Papai não vai viajar não", "Eu vou". Esse é o meu trabalho, eu não abro mão disso. Hoje eu vejo o João fazendo a mesma Você coisa. vê o quanto você inspirou eles, né. Eu acho que eu já conversei isso com você, né, que todas as vezes, né, os meus momentos profissionais que eu tive maior vontade de eu sempre brinco, né, que a minha vontade era pegar a bolsa e ir embora, né, aqueles momentos mais desafiadores, eu lembro quando vinha essa vontade, eu lembrava do meu pai, Sim. porque o meu pai, ele é uma pessoa que ele não desistiu da vida. Ele tinha inúmeros problemas de saúde, problemas sérios de ficar internado todo ano, várias vezes no ano, mas ele não desistia de viver. Ele lutava. Ele lutou até os meus 17 anos, a ponto de, na última internação dele, foi quando ele faleceu, o médico dele vir falar comigo e falar assim: "Paola, você tem que entender, o que o seu pai lutou pra te ver crescer, eu nunca vi paciente nenhum". E era nítido o quanto ele lutava por você, o quanto ele falava de você pra esse hospital todo, pra todo mundo te conhece, o quanto ele tem orgulho de quem você tá se tornando, e eu só tinha 17 anos, e o médico dele falou: "Eu nunca vi alguém lutar pela vida, com tudo que o seu pai tem, de problema de saúde, de internar, de entubar, de ter isso, de ter aquilo, como teu pai lutou". E Então quando essa eu lembro luta, disso olha só, essa luta e essa decisão, ó a influência que isso tem. sim, quando eu lembro disso, Paulo, pode vir o mundo desabando, eu não vou desistir, Olha, que não fantástico, vou. que fantástico. Que exemplo, Paola, que exemplo. É, é, a mãe Amélia, que fica em casa, esquentando a barriga no fogão e esfriando a barriga no tanque, não tá errado. Não tá errado. Mãe dona de Não, casa, não tem nada errado, é lindo isso. Mas ela precisa também ter um parâmetro, sim, porque ela ficando em casa e optando por ficar em casa, ela vai passar uma imagem. Porque a filha que depois vai sair para o mercado de trabalho e não está em casa, a consciência dela vai pesar. Então, sim, a decisão que a gente toma, ela precisa ser analisada com os próximos 200 anos, os próximos 100 anos, os próximos 50 anos. Então, o ser humano tem que parar de tomar decisão que tem impacto só no só no bloco, presente. só no presente, agora só no prazer momentâneo, né, senão a gente vai ter que tirar a nossa barreira de cristianismo e entender que o próprio Cristo não veio pelo presente apenas, não veio para o prazer da carne do Não. momento. Ele nasceu numa manjedoura, passou por todas as dificuldades, foi perseguido o tempo todo e morreu por nós, com muita dor, com muita dificuldade, passando por isso. Então, se a gente for, E sabendo, né, né, Paulo, que ia passar por isso, que sempre é uma coisa que me toca muito quando a gente fala da história de Jesus, né, porque eu tenho 34 anos, Jesus morreu com 33. E eu sempre falo, que é basicamente a minha idade. O sim, Que que imagina se eu hoje soubesse que eu teria que morrer, se eu teria essa maturidade essa que maturidade. Jesus teve, para Exatamente. enfrentar tudo isso, para entender que ele veio ao mundo como filho do homem para isso. O amor que ele Sim, teve para isso. isso, né. Eu gostaria muito, mas muito que você pudesse, nos seus atendimentos, eh, e eu tenho certeza que você faz isso, e é uma coisa que eu faço muito, é separar a questão da maturidade espiritual, que é discernir o que eu quero do que eu preciso. Sim, Deixar aí o que eu quero
e focar no que eu Eu preciso. preciso. O exemplo que você acabou de dar agora foi Jesus. Se ele fosse focar o que ele queria e não o que ele precisava. Então, a sabedoria está em silenciar o querer e priorizar o precisar, o que eu preciso. Então, eu Sim. priorizo o que eu preciso. Porque se você vai numa academia, faz a questão da academia, passa uma semana, não estou com vontade, não quero. Quem disse que você tem que querer? E é o fazer por você, né. É, São pequenas coisas são pequenas coisas. que precisam ser feitas pela Sim, gente, pelo nosso bem, pela sim, nossa saúde mental, para a gente se sentir mais estimulado. Às vezes é uma coisinha pequena que tá faltando pra nossa vida mudar de chave. é. E Paulo, o que que você tem visto? Porque você trabalha com uma sociedade de poder aquisitivo maior, né, lida com aqui no Rio de Janeiro, com um time de poder aquisitivo maior. É, e você lida com muita mulher rica, né, Muita. muita mulher rica. E a gente tá vendo a cada dia mais mulher rica com homem com filhinho de mamãe, né. Como que você lida com esses casos? Como que é carregar o filhinho? Como que é o filhinho de mamãe, né? Conta um pouquinho aí, traduz o que é um filhinho de mamãe no relacionamento. Bom, né, hoje é o que mais tem, até um pouco independente da situação financeira mesmo, não só no alta renda, mas até na classe média também, a gente já vê bastante essa questão do filhinho de mamãe, mas são homens que não se posicionam, né. A mulher hoje, essa questão do empoderamento está cada vez maior, e isso é ótimo, eu acho ótimo, maravilhoso, só que ao mesmo tempo, isso fez com que os homens, achassem que não são mais os homens ali. Então viraram os Você filhinhos da diz, não são mamãe, mais úteis? não são mais úteis. E aí, na verdade, as mulheres ganham, não é que elas ganham, né, mas eles são tão superficiais em tudo e na postura Mas mesmo. mas me fala um pouquinho de comportamentos do filhinho de mamãe. Vamos rachar a conta, vamos, tem como Olha, você Paula, aí você pagar? vai me Porque eu tô deixar sem aqui. cartão agora. Não, mas faz de conta, não fala o nome de quem te falou isso, só conta a história sem falar o nome. Então, quer dizer, quais são os comportamentos dele? Olha, o rachar a conta, na verdade tem uns que não estão nem mais rachando, né, que quer que a Sim, mulher realmente pague. sim. Às vezes até por Quando eu questão receber, eu te de, pago. tem uns que nem isso, às vezes você ganha mais do que eu, então você tem que pagar a Sim. conta. Então esse é uma questão muito de filhinho de mamãe. Eh, a relação também no falar, eles acham que a mulher tem que ir atrás, eles são os famosos princesos, né, a gente até brinca muito na internet que os princesos estão aí, realmente estão, eles estão esperando a gente ir lá falar. Então, assim, quando eu falo que perdeu esse papel de homem é justamente por Aí conta a disso. mulher que chega, ela tira a roupa, deita na cama, isso, ela que dá a Olha, direção, nós vamos pra tal lugar, vamos comer tal lugar, vamos em tal você não, às lugar. vezes não recebe um convite, Hum, "vamos jantar", aí você fica esperando sim, o quê, né. Nossa, ele vai pensar num lugar especial pra gente jantar, sim. né, porque Uhum, pelo menos antes era assim, uhum. né, minha mãe conta que era assim, minha mãe conta que Dá era assim. saudade desse tempo? Não sei, nunca vi. Não sei, não vivi, foi minha mãe que viveu. Ela conta que era assim, aí hoje, quando você recebe um convite pra jantar, você não sabe nem onde você vai jantar, Sim. Uhum, né. sim, Você que vai ter que escolher e às vezes você escolhe e ainda vai reclamar porque é um lugar caro, sim. no Uhum, ponto de vista dele. Então assim, sim. é um pouco, É é um como que pouco vo disso. como que a mulher poderosa, eu queria que você traduzisse pra mim isso, eu sei que me ajuda aí com os telespectadores. Como que a mulher poderosa igual você, né, de 20.000, vamos olhar pra uma mulher de 20.000 no mercado. É, essa mulher de 20.000 não é fácil arrumar um homem que esteja acima disso, de 20. Então, Não. geralmente disso. Como que ela se sente nesses casos? Eu que decido onde nós vamos, ela quer comer bem, ela quer, um homem, ela quer um homem de verdade, não uma criança, não um Sim, menino, né, que ela que toma a decisão, ela que, não dá mais pra, eh eh, ditar o ritmo de como ele tem que fazer, eu que mando. O cara quer Netflix, né, o cara quer ficar em casa, não, vamos comer alguma coisa, tomar uma cerveja em casa, vamos ficar em casa, e a mulher quer sair, é porque ela rala tanto, ela trabalha tanto, quer sair. sim. Qual o sentimento? O que que essas mulheres, você que atende essa galera toda, qual o sentimento? Como que elas ficam? Frustradas. É um sentimento de frustração muito grande.
Até porque às vezes elas têm um sentimento pela pessoa, então terminar às vezes um relacionamento não se torna fácil, mas ao mesmo tempo elas querem viver e querem viver bem. E não estão erradas de querer viver bem, elas trabalham para isso, elas se dedicam para isso. Então elas ficam frustradas e é aí que entra toda a questão de uma mentoria, para poder gerar esse equilíbrio, né. Sim. Porque não é também sobre pega e termina o seu relacionamento, mas é põe na balança a decisão. O que que vai ser do teu futuro? Sim. Olha o teu futuro com essa pessoa. É isso? Daqui a 10 anos, você quer se ver dessa forma? Ou você já tá sabendo que é assim? É, porque agora, tem um outro lado, e esse outro lado eu atendo, né, que são os filhinhos de mamãe. E quem contrata são as mulheres. "Paulo, você atende meu marido?" "Atendo." "Mas eu já sei o que vai acontecer. Eu já sei o que vai acontecer." Então, quer dizer, são os caras que já falam assim, já soltam assim: "Ah, precisa dessas coisas não. Essas coisas de desenvolvimento, eu não preciso disso não, não gosto disso não." Eu não ele gosta de quê? De ficar em casa, no sofá, assistindo Uhum. Netflix, isso ele gosta. Então, quer dizer, é o cara que não quer desenvolver, é o cara que não quer crescer. Aí vem a frase que eu trabalhei com você há muito tempo, que é: "A mente é o espelho da vida." Vida. Eu amo essa frase. A mente é o espelho da vida. Eu demorei 3 meses com um filhinho de mamãe, eu atendi, porque a esposa dele me pediu: "Paulo, me ajuda a salvar meu casamento." Eu comecei a atender. Chegou um momento que eu tive que falar pra ele: "Você não consegue entender que você já perdeu sua mulher? Você não consegue entender isso?" "Ah, mas, com certeza já deve acon." Deixa eu te falar, a mente é o espelho da vida. Consegue entender que você tá espelhando isso? Você tá espelhando isso. Ele demorou 3 meses pra entender. Mas ele entendeu? De certa forma, sim. Ele começou a mudar os comportamentos, Sim, começou a mudar as ações. Eles estão juntos, bom. eles começaram a fazer programas juntos, começaram a dedicar juntos. Ele começou a assumir mais o papel de pai, mais ou o papel de homem, né, o Sim, papel de homem. Mas o filhinho da mamãe tá dentro dele, né, então ele é acostumado ali com mamãe, acostumado com a família, acostumado ele quer sempre preencher os espaços de ficar com a esposa, de olhar nos olhos, ele quer preencher com amigos em casa, churrasco, juntar muitas pessoas. Não tem a hora que senta com a esposa, não tem não assunto. tem assunto. Fica no Zap o tempo todo, no WhatsApp, fica na internet, e eles não têm assunto. Então, quer dizer, e a mulher, ela começa a sentir falta, começa a se sentir traída dentro da própria relação. Então, justamente porque aí tem um fator psicológico que é o ataque ou a defesa, ele preenche com muitas pessoas para tampar esse momento do relacionamento, porque ele não precisa mostrar as suas debilidades. Então é uma estratégia. Então ele sempre quer fazer alguma coisa: "Amor, eu posso chamar o fulano? Amor, eu posso chamar ciclano? Amor, eu posso chamar o ciclano?" Na verdade, ele quer o quê? Suprir a dor de não ter conteúdo. Eu vou falar o que pra minha mulher? Eu vou mostrar o que pra ela? Se eu não tenho nada. Então é o vazio. Então isso é um desafio para o século XXI. Sim, É um desafio, você vai ter muito serviço pela frente aí, Paula. Porque é um desafio que a gente está vendo verdade. isso, o seguinte, eles não querem, e os que querem não sabem por onde começar, e os quando vê tá muito tarde. Quando vê não dá mais para fazer. Então esses homens fofos que a sociedade está fazendo agora, que o mundo está fazendo, esses homens fofos, eles já não conseguem mais acompanhar essa mulher top, essa mulher extraordinária, essa mulher workaholic que quer fazer, que está desenvolvendo. Porque é um histórico, né, Sim. é esse processo. Como que você vê isso? Como que você vê o futuro da humanidade a partir dessa criação de um homem fofo? Olha, eu vejo bem complicado, e aí coloco até pelas minhas experiências também, né, eu no momento tô solteira, e eu vejo o quanto realmente essa questão do que você falou, alguém sentar com você e conversar e ter conteúdo, Uhum, realmente tá muito difícil. sim.
Então, assim, a gente continuando com essa criação de homens fofos, né, a gente vai continuar ou com muitas mulheres solteiras, ou com muitas mulheres num relacionamento presa em um relacionamento, né, que nem sei se a gente pode chamar de relacionamento de verdade, mas presas em relações pra dizer que tem alguém, que é muita coisa que eu vejo também, né. É Sim. melhor falar que eu tenho amigas que falam: "É melhor ter um namorado que falar que eu sou solteira", Uhum. né. Sim. E assim, essas mulheres hoje, né, eu vejo que a gente não aceita qualquer coisa. Então até quando a gente conhece alguém, pensa em ter um relacionamento ou tem, a gente não vai aceitar menos do que a gente acha que merece, Sim. né. É uma parte, né. E esse cenário, Paulo, do homem que cozinha, é o homem que cuida dos meninos, é o homem que leva para a escola, é o homem que lava as vasilhas, é o homem que cuida de casa. Como que como que tá acontecendo essa inversão de papéis? Como que você vê isso, né? Porque eu acredito que vai ter um monte de pessoas que vai achar um absurdo o que esses 2 estão falando, né, vão criticar a gente, mas é assim, ninguém faz nada para todo mundo aceitar, né, então é as Sim, árvores e que também têm fruto. Sim, ok, ser dono de fazer a casa. comida, ser dona de casa, Sim. não tá errado, Você não só é não isso que a quer gente tá ser, falando, né. eu não, eu quero Por isso você tá solteiro e tal. aula acabando comigo. Ah, Não, mas mas não tá errado, mas não, mas vai ter mulher que vai sim, aceitar, porque vai ter mulher que vai achar que realmente ela dá conta de todo o trabalho, e pra ela tá ótimo ter alguém que fique ali de confiança com o filho. É pai, então vai estar tudo bem, tá tudo certo. Mas pra mulheres empoderadas, realmente não dá, né. é As empodera a Acho que realmente são, porque algumas são, mas elas querem um controle. Isso também, na verdade, vem às vezes da infância, de algo que viu, e realmente tá bom ter o controle da situação. eu estou atendendo um caso de uma mulher especificamente, passando por uma fase como essa, e que o marido, ele colocou o filho em primeiro lugar. O filho é tudo. Leva o filho nos treinos, leva o filho nos jogos, acompanha o filho é tudo pra ele. E foi deixando o relacionamento, foi deixando o relacionamento. E essa mulher tem uma vida, ela desenvolve, ela é muito bom o pai ser assim, mas ele não pode também esquecer que ele é marido também. Sim. Então, ser pai é muito importante, mas não posso esquecer que é marido. Então ele se dedicou tanto, então o filho é muito apegado. Então ela nesse momento, numa dificuldade que foi perdendo amor, foi perdendo relacionamento, você começa a medir alguns indicadores de que as coisas estão ficando ruim quando você diminui o sexo. E quando para de vez o sexo, você pode ter certeza absoluta que alguma coisa está acontecendo, porque é fisiológico. Sim. Tanto para o homem como para a mulher. Então, se não existiu, então Deus nos deu uma característica de uma liberação de um neurotransmissor chamado ocitocina, que ele é desenvolvido no toque, no movimento, no amor, na vida sexual, é o hormônio do amor. Então, se eu não estou desenvolvendo, se eu não estou trabalhando, se eu não estou vivendo isso, e esse pai apaixonado demais no filho, o filho era tudo, o filho era tudo, o filho era tudo, o filho era tudo, e ele achando que por ser o pai, o paizão, ele estava fazendo um diferencial. Então aí a esposa pediu divórcio. Isso acontece muito, Paulo. A esposa pediu divórcio. Paulo virou totalmente: Que é isso? Como que você vai largar um homem desse? Um pai desse não existe. Aí vem a sociedade, vem a igreja, vem a mãe, vem o pai, e todo mundo se Ainda mais colocou quando ela tem filho, parece que todo mundo se levanta junto pra sim, poder vir em cima da pessoa. Você falou de um caso que o pai só via o filho, né, mas eu atendi recentemente um caso ao contrário, né. Um casal que vive um casamento de fachada, digamos assim, onde ela esqueceu o casamento porque teve a filha. E aí foi só a filha. E aí, até quando a filha já estava crescendo, 3 uhum, anos, já podia deixar com alguém, ele tentava: "Vamos fazer uma viagem, alguma". "Não, eu tenho uhum, uma filha". A menina já tá com 10 anos, e ela continua só: "Eu tenho uma filha". E aí uhum. foi o que ele falou: "Com o passar do tempo, eu aprendi a fazer tudo sozinho".
Então, eu saio sozinho, eu vou encontrar os meus amigos, eu faço viagem com os meus amigos e ela não quer participar, e a Uhum. gente vive um casamento Sim, só porque a sociedade vai falar: "Nossa, depois de tantos anos, um filho, você vai separar?". Mas realmente é um casamento que acabou, assim, você vê que é. ele falando dela, você vê até o quanto tem sentimento ali, E mas é ela só virou mãe. interessante porque, não não é agora, não foi um dia que: "Ah, não, não Hum, foi, eu quero saber se tem alguém, eu quero saber se você já tem um amante, eu quero saber se tem", cara, isso aqui tem 3 anos. Tem 3 anos que você não foi vendo os sinais. Então, quais são esses sinais? Eu coloquei um que é atividade, sexual, né, relação sexual. Que mais, Paula, pra falta de esses cara, para diálogo, os filhinhos de mamãe começar a perceber os sinais? Quais são os sinais? falta de diálogo claro. Falta de diálogo, claro, falta de sexo, que mais? Também, Sim. eh, não querer fazer mais nada junto, não querer mais estar presente, não querer mais saber. Às vezes, uma coisa que eu sempre até tive, assim, é pra mim, né, enquanto eu tô querendo saber alguma coisa, né, querendo saber da sua vida, querendo me importando, fica feliz. Porque a hora que eu não perguntar mais nada, assim, que eu não me interessar por nada, nem um fiozinho de cabelo, é porque o sentimento acabou. Olha só, viu aí, né, os interessados têm que ganhar acima de R$ 20.000, tem que ser dono da própria vida, tem que ter governança sobre a própria vida. Então ali a Paola tá te dando as dicas. Anota essas dicas. Perceba isso. Porque a partir do momento que ela parou de preocupar com você, te perguntar, saber onde tá, é porque já não faz mais sentido. É, mas Olha pra só. mim, realmente, esse pra mim sempre foi um sinal, assim, muito claro de Sim. quando algo já tinha acabado, já não fazia mais sentido, né. Então, assim, quando a gente junta todos esses fatores, né, pra mim são sinais muito claros de que ali não tem mais por que ficar. E se não tem por que insistir, eu a eu sou do princípio que a gente não deve gastar o tempo, porque o nosso tempo ele é precioso pra tudo, né. Então, eu sou muito dessa decisão. Paulo, tem uma outra parte que eu sei que você trabalha, é uma especialidade sua, que é tirar as mulheres da senzala, né. As mulheres que pedem dinheiro, costumam pedir dinheiro para comprar absorvente, para depilar, para cortar o cabelo, fazer unha. E como que é isso na sua cabeça, né, porque você consegue conceber como que é: "Amor, me dá um dinheiro para comprar um absorvente?" Você consegue Olha, conceber esse assunto, essa ideia? eu confesso que pra mim é muito difícil, mas eu escuto bastante isso, né. Recentemente eu ouvi, não foi nem uma mentorada, mas eu ouvi, eu estava fazendo um procedimento estético, e a menina ela queria fazer, e ela falou assim: "Não, eu vou ver se Tipo, vou pedir para meu marido, porque primeiro ele tem que ver se realmente ele acha que vale a pena. Aí se valer a pena ele vai pagar, se não valer ele não vai". Paulo, aquilo pra mim, nossa, eu passo até mal, eu não consigo. Eu não consigo. Eu não conseguiria não ter essa minha liberdade de fazer o que eu realmente entendo que eu preciso fazer, que eu quero fazer. E era, assim, uma coisa simples, mas não, eu tenho que ver se ele concorda, se ele acha que eu preciso. E aí, se ele achar que eu preciso, ele vai ver se o preço ele acha compatível, né, querer uhum. até dar uma Ele pesquisada. que vai fazer a análise, fazer a pesquisa, ele que vai Aham. nossa, é. Nossa, aquilo Isso assim existe então, Paulo? existe, existe e eu te confesso, assim, que pra mim é difícil. Eu tenho algumas mentoradas que às vezes relatam algo, mas essa menina foi muito forte a forma com que ela falou com a recepcionista, porque, assim, você via o quanto que ela queria fazer e o quanto ela estava presa no: "Nossa, será que ele vai achar que eu preciso fazer, né, o que eu quero? Vamos ver se ele vai deixar", sabe, era uma animação de querer fazer, mas ao mesmo tempo você via que ela estava ali preocupada. E esse processo de gestão de carreira, de uma mudança, né, o que que você tem utilizado para que essas mulheres parem de ser dependentes, porque a pobreza está na mente, né, então essa pobreza, nós brincamos de cara de pobre, Sim. então o que que você tem feito para tirar essa cara de pobre, para elas decidirem e assumirem ser próspera, assumirem criar, assumirem fazer, assumirem, realizar? Então, eu converso muito com elas na mentoria, né, em relação a posicionamento, Uhum. porque às vezes elas ficam: "Mas Paola, ai, mas eu ainda não tô naquele meu auge da carreira, eu não tô com o valor que eu queria ganhar", e eu falo:
Você não precisa estar ganhando ainda o que você colocou de limite para você. Mas você também não vai chegar lá se você não estiver vivenciando. Deixa tem futuro. Quem não Você planeja tem precisa destino. planejar e vivenciar isso. Você vai ter que estar em ambientes que Sim, te gerem isso. sim, Você sim. vai ter que estar com pessoas que te gerem isso. Para isso, você tem que ter uma postura, você tem que ter um comportamento, você tem que se apresentar para isso. É tão interessante, Paulo, que eu meço muito as pessoas no primeiro diagnóstico, né, principalmente a mulher, no primeiro diagnóstico, quem estiver me assistindo, as mulheres, inclusive você, que é do Master, né, da equipe do Master, Imparável, sobre o seguinte: quando eu falo o preço e as mulheres que falam, vou falar com meu marido, e as mulheres que tomam a decisão. Toma decisão. Então você fez um investimento altíssimo, né, então quer dizer, um altíssimo, você fez 2 grandes mentoria, o Master Imparável comigo, um investimento altíssimo aí, considerável, né, altíssimo. E você, assim, a decisão sua foi assim, na hora, pum, vou Sim, fazer. porque eu estava vendo que eu estava investindo em Isso. mim. E passou o cartão, mas assim, pra mim, naquele momento ali, ali é um feedback Uhum. que você me dá um feedback, assim, a pessoa quando ela fala isso, a mulher, quando ela fala isso, ela tem o cartão dela, ela não tem que pedir, ela vai fazer aquilo. Ah, eu vou pedir para o meu marido, aí eu vou ver se ele acha que é interessante. Eu vou ver se ele acha que qual é o absorvente correto que eu tenho que usar. Eu vou ver se ele então, não faz sentido. Então você e várias pessoas que eu analiso muito, eu começo aqui o diagnóstico. Uhum. Como você vai pagar? Então começa aqui o diagnóstico. O seu diagnóstico eu comecei ali no dia que o tempo que você demorou para tomar a decisão. A hora que você demorou, o tempo que você tomou pra demorou para tomar a decisão. Então, é isso que eu tenho trabalhado muito com essas mulheres que ficam presas na senzala improdutiva e não tomam decisão. Então, um ciclo quando se fecha, ele simplesmente se fecha. Agora ela fica ali falando: "Ah, eu tô tão infeliz. Ah, eu tô tão infeliz. Ah, mas não tô infeliz com a minha vida. Ah, não tô gostando do meu relacionamento", e E não não toma muda, decisão. não toma uma atitude, não toma uma decisão, fica vivendo o mesmo. E se você Repetindo vive o isso. mesmo, você vai ter os mesmos Isso. resultados, né. Então, é aquilo que eu brinco muito, né, a frase que parece que é da Dilma Rousseff e não é, né. Não tem problema ter problema. O problema É é semana ter, que vem você ter o está com o mesmo. mesmo problema, Sim, né. Então essa frase não é dela, mas é muito interessante, sim. porque as pessoas acham de As verdade. pessoas ficam É, presas tem no hora que mesmo problema. tem hora que eu gostaria, assim, de falar assim: "Acorda, Alice, acorda, Alice". O povo acha que quem tem dinheiro não tem problema, né. Então o Jim Carrey, né, ele no momento de uma depressão profunda, profunda, eu até postei no meu Instagram recentemente, ele disse assim: "Eu queria que todas as pessoas tivessem muito dinheiro e muito sucesso, para elas entenderem que essa não é a solução". Então, o nível rico suicida? Suicida. Rico tem problema? Tem. Rico é depressivo? É. Rico é também. Então, assim, não é isso, a depressão não não escolhe raça, cor, Sim, classe né, social. classe social. Não, ela atinge todas as pessoas. Então, por que que você acha que ao tomar uma decisão, você não vai sentir dor? Então tá doendo agora, não tá? Então, o que que tem doendo ao longo do caminho? Tá doendo agora, então já toma essa dor. Sim, Agora ficar aí 3 anos sofrendo, 4 anos sofrendo, então já toma essa dor, sai de uma vez, tira esse dente ciso de uma vez logo e já vai, né, vai ser feliz, vai não, é desenvolver. verdade, é Legal. verdade. Paulo, falaríamos aqui por, a noite inteira aqui, o tempo todo aqui com você, porque é muito agradável, sempre muito agradável ter falado com você, sempre muito agradável falar com você. Mas eu gostaria que nos instantes finais aí, que você dissesse, preparasse, e dissesse algo para essa mulher que quer, ela diz que quer sair da senzala, ela quer sair da dependência emocional, ela quer sair da prisão, da escravidão, dessas algemas, mas ela simplesmente não consegue. O que você tem para elas? O que que você pode dizer, Paula, para elas? Bom, o que eu posso dizer é que realmente não é fácil. É é o que eu falo sempre, eu não venho em nenhum lugar para falar que é fácil, eu sei o quanto é difícil.
Eu já estive em algumas prisões, né, como a gente já conversou, contei aqui um pouquinho pra vocês, mas eu quero dizer que é possível. Só que é possível a partir do momento que você se permite, né, que você se permite conhecer coisas novas, se permite escutar, se permite entender quais são as suas dores, quais são os seus medos, né, o que te frustra. Às vezes a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, foram coisas que você mesmo fez comigo, para a gente entender alguns pontos chaves, né, de mudança, né. Então assim, não é fácil, mas não é impossível, né. Eu tô aqui para ajudar todas elas, até porque eu vi que o hoje a maturidade que eu tenho, né, veio justamente das minhas maiores dores. E é muito bonito hoje poder falar que o que me doeu me transformou e me ajuda a levar coisa boa para outras pessoas, me ajuda a abrir os olhares, me ajuda a acalmar um pouquinho o coração de alguém, sabe. E essa importância também de buscar ajuda, né, Paulo, como você fala, como a gente fala sempre, um bom coach tem um coach, um bom Tem, psicólogo tem um psicólogo, um bom terapeuta tem um terapeuta, com um bom mentor tem um certeza, mentor. Então com quer dizer, você é certeza. mentora de pessoas, trabalha, ajuda as pessoas, foi buscar um profissional. Qual a Sim. importância de ter um profissional te ajudando? Gente, ter um profissional, é eu não sei nem qual é a palavra que eu poderia usar, porque eu sou muito grata ao Paulo Bento, não tem nem como não falar isso. Que se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje, com certeza, podendo conversar com vocês sobre isso. Então, assim, ter um profissional que que te auxilia, que te ajuda a entender essas dores e que vê o seu potencial, gente, é transformador, mas é acolhedor também. Porque todo esse processo que a gente fala da dor, né, Sim, a percepção que a gente tem é que dói menos, porque tem alguém ali com a gente. E alguém de confiança, alguém que a gente vê e a gente enxerga que não é só palavras, mas tem ali muito de Deus, né. E é isso que tem no Paulo Bento, eu não poderia deixar de dizer isso aqui, né. Então, extremamente grata, assim, pela nossa jornada, acho que são quantos meses que estamos juntos? 4 ou 5 meses, mas a Paola lá de trás, ela com certeza não é a Paola de o hoje. que que mudou especificamente? O meu posicionamento, ele mudou muito. A forma com que eu aprendi a gratidão, não é que eu aprendi, mas que eu reaprendi. Eu sempre fui grata, mas eu passei por algumas dores que não me faziam ser grata na jornada. E você me ensinou muito sobre a gratidão na jornada. Então, Paula, então eu te digo que o que você tem proporcionado para nós, para a equipe, para o time também, é motivo de muita alegria. E eu sei o quantas mulheres você vai tirar da senzala, quantas mulheres vai tirar dessa escravidão, e já tem feito esse trabalho. Eu fico muito feliz. Realmente, o verdadeiro trabalho de um mentor é quando a pessoa começa a dar frutos, né? E você está dando frutos, né, iluminando outras vidas, iluminando pessoas. Fico muito feliz com isso, né? Então espero que essa conexão nossa aí vai os próximos anos aí, estarmos juntos aí, conectando juntos. É uma honra, tá, agora como sócia, como parceira aí, para a gente poder estar conectando mais e mais. Então, uma honra, muito obrigado, mas muito eu obrigado. que E quem agradeço. quiser te achar aí na sua rede social, quem quiser procurar a Paola, essa pessoa maravilhosa, quem quiser procurar a Paola aí, como que eles te acham? Meu Instagram é paolissima.alvarenga. Vocês já veem que é paolíssima, que é pra gente ver, ó, gente, a autoconfiança lá no alto, Alto porque nível. porque é sobre isso que a gente fala, né, Paulo? A nossa vibração, ela tem que estar lá em cima, tem que estar realmente intensa, porque o que a gente vibra é o que a gente Sim. recebe, né? Nós vamos colocar aqui embaixo também o Instagram dela aqui também, vocês podem estar olhando aqui, quem não está me seguindo, começa a seguir Paulo Bento, e quem não está seguindo a Paola, começa a seguir também a Paulíssima, ok? Paola, minha querida, muito Eu que obrigado agradeço, mesmo, que Paulo. honra, Obrigada foi pela oportunidade. maravilhoso. Foi incrível. Muito bom, tá bom, até mais.